A professora Suzana Herculano. Ela nasceu no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, é bióloga, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de neurociências, e tem como a principal característica ser a primeira professora, ela é professora na UFRJ, no Rio de Janeiro, e ela foi a primeira pessoa no Brasil que começou a fazer uma divulgação intensa sobre o conhecimento relativo ao sistema nervoso, à neurociência, ao funcionamento cerebral. Suzana tem muitos artigos publicados, orienta mestrado, doutorado, pós-doc, já deu muitas entrevistas, escreveu muitos artigos em veículos de comunicação os mais diversos, já apareceu em quadros do Fantástico, ela faz conferências pelo Brasil e pelo mundo afora, enfim. Se vocês quiserem conhecer bem, que eu não vou ter tempo de falar sobre a altura sobre a professora Suzana, vocês podem consultar o currículo Lattes dela e fazer uma visita aos sites que ela criou e alimenta sempre, que é o Cérebro Nosso de Cada Dia e Neurocientista de Plantão, que são deliciosos. Além de ler os livros, principalmente voltado para os leigos, que ela escreve, o Cérebro Nosso de Cada Dia, o Cérebro em Transformação, que eu recomendo para todos os adolescentes que estão aqui, e o Bocejo é Contagioso. Eu não vou falar mais nada sobre ela, porque é precioso o tempo que a gente pode dispor para ouvi-la contar um pouco sobre os nossos 86 bilhões de neurônios e saber quais são as vantagens e o custo de ser humano. Suzana, muito obrigada, é um prazer. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia, pelo convite tão gentil para vir participar desse evento de vocês. Eu já gosto de falar de neurociência, falar do meu trabalho em neurociência para um público de jovens que estão pensando e querendo entrar na universidade, quem sabe até virarem cientistas, é um prazer em especial. Eu vou falar para vocês sobre várias coisas que a gente vem descobrindo no meu laboratório ao longo dos últimos 10 anos sobre o que é ser humano e se a gente tem, de fato, características que são exclusivamente humanas, o que a gente faz que só o ser humano faz, o que a gente tem que só o ser humano tem, em suma, o que nos torna humanos. Se vocês forem olhar na literatura, vocês vão encontrar coisas como, por exemplo, somente humanos têm o polegar opositor. É mais ou menos verdade, como vocês veem nessa foto. Outros primatas também têm esse polegar posicionado lateralmente na palma da mão. A diferença é de grau. A gente tem uma liberdade enorme de movimento desse polegar, o que permite que a gente faça movimentos com bastante precisão. Outros vão dizer que a gente, só na nossa espécie, tem choro com lágrimas. Parece verdade, pelo menos até o momento. O que mais me diverte são essas características aqui. Somente nós temos um dedão do pé que é fundamental para a gente conseguir se manter eretos e sermos capazes de andar, mais ainda de correr. E, aliás, relacionada a essa capacidade que a gente tem de correr em pé, que nós temos como eu coloquei ali gentilmente, nós temos glúteos arredondados. Nenhum outro primata tem, e isso está relacionado com essa capacidade que a gente tem e nenhum outro primata tem de não só ficar de pé, mas de correr. A gente corre com facilidade. Bom, mas, em geral, quando a gente fala em o que nos torna humanos, a gente não está pensando em dedos do pé, bundas redondinhas e choro com lágrimas, a gente está pensando em características cognitivas, a capacidade que a gente tem de pensar, de lidar com informação. Coisas como, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês uma lista de o que já foi considerado capacidade exclusiva humana. Conceito de numerosidade, ou seja, a gente entende
e representa quantidades, números, relações abstratas entre objetos, coisas e eventos. Somente humanos teriam domínio de símbolos, ou seja, rabisquinhos, a capacidade de usar um objeto para representar outro objeto, outra coisa ausente, em particular o uso de símbolos como linguagem para comunicar conteúdos mentais. Um tipo particular são aqueles objetos que servem para manipular outras coisas, ferramentas. E uma edição recente, a lista, somente humanos seriam capazes de uma coisa chamada teoria da mente, que não é uma explicação sobre como a mente funciona, e sim a capacidade de inferir o conteúdo da mente do outro, né? Que seria a base para coisas como a empatia ou altruísmo, a capacidade da gente de se colocar no lugar dos outros, o que permite que a gente viva em sociedade e também faça outras coisas, como, por exemplo, enganar os outros, né? A gente só consegue enganar os outros quando a gente consegue se colocar antes no lugar deles e pensar, o fulano está pensando que eu vou fazer isso, mas eu vou deixar ele pensando isso, eu vou fazer assado, né? Mas nos últimos anos, quanto mais se pesquisa, quanto mais a gente para de olhar para o próprio umbigo e começa a investigar outros animais, a gente aprende que papagaios também têm conceito de numerosidade. Grandes primatas, chimpanzés, por exemplo, são capazes de dominar o uso de símbolos, são capazes de usar símbolos e gestos como linguagem. Pássaros são capazes de manipular objetos e criar as suas próprias ferramentas, e outros primatas são capazes também de enganar uns aos outros. Aliás, pássaros também são capazes de fazer isso. A gente não costuma ouvir muito sobre como pássaros são animais inteligentes, mas uma das evidências mais interessantes é que se um pássaro vê que tem outro pássaro observando enquanto ele pega a sua comida, ele esconde a sua comida num lugar, assim que o outro pássaro dá as costas, ele vai lá, desencava e cava, esconde de novo em outro lugar, né? Como quem diz, você vai ficar pensando que a minha comida está aqui, e só eu sei que a minha comida está em outro lugar. Enfim, o que a gente descobre, então, é que essas diferenças entre o ser humano e outros animais, notem o outros animais, porque nós também somos um, são diferenças não de qualidade, mas sim de grau. É uma questão de quão complexo é a sua capacidade de executar uma determinada função, embora quantificar isso seja bastante difícil. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês vão ver um vídeo agora de um chimpanzé jogando um joguinho que vocês podem jogar no celular de vocês, se vocês quiserem. Eu vou explicar porque ele é tão bom nessa tarefa que vai parecer rápido demais ali. Vão aparecer na tela vários números de 1 a 9, os números aparecem e rapidamente desaparecem. A tarefa do chimpanzé é apertar, é tocar nos quadradinhos onde os números estavam, na ordem certa. Tem que começar no 1, tem que acabar no 9. Se ele errar, ele não ganha comida. Se ele ganhar comida, ele tem direito a começar de novo, se ele quiser. E vocês vão ver que ele não só dominou essa tarefa, que exige aprender que certos rabisquinhos correspondem a uma determinada posição, um determinado rabisquinho tem que vir antes desse e depois daquele, mas, então, não só ele dominou esse conceito, mas ele adora o desafio. Então, vamos lá. Aqui a gente vê os números e tum, 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 tum. Pronto, ganhou a comida, e ele já aperta lá de novo para poder começar mais uma vez. Vocês veem quão rápido o bicho é. A diversão, quando esse artigo foi publicado, os autores observaram que nenhum dos estudantes universitários era capaz de jogar esse jogo tão bem quanto o Ayumi, esse chimpanzé, embora outros pesquisadores depois tenham corrigido o comentário, dizendo, não, se você treinar estudantes universitários
tão intensamente quanto esse chimpanzé foi treinado, eles se saem tão bem quanto o chimpanzé. Mas para vocês verem, então, que aqui a gente tem uma tarefa que exige um conceito, se não de numerosidade, ao menos de entender que rabisquinhos, símbolos representam posições diferentes, uma ordem diferente, exige uma memória espacial e de trabalho enorme, e coisas que a gente gostava de pensar que só nós fazemos, e quando você consegue explicar para um chimpanzé o que você espera que ele faça, ele consegue, de fato, fazer isso. Bom, mas uma das várias razões para a gente ter se considerado especial por tanto tempo, a gente vê em gráficos como esse daqui. O que vocês estão vendo, da esquerda para a direita, é o tempo passando, 0 aqui na direita é o dia de hoje, e no dia de hoje a gente vê o tamanho do nosso cérebro, e, voltando na história, a gente vê o tamanho do cérebro dos nossos antepassados, ou de indivíduos próximos à nossa espécie, né, até o nosso último ancestral comum aqui com grandes primatas modernos. E vocês veem que aqui o que a gente vê é uma tendência a um aumento do tamanho do cérebro que acontece até um certo ponto e, subitamente, se torna exponencial. Subitamente, a história muda. Existe uma aceleração enorme da evolução. Evolução quer dizer simplesmente mudança, apenas isso, mas a gente vê aqui uma aceleração enorme da evolução do tamanho do cérebro humano na nossa história. O que sugere que, de fato, o ser humano, o cérebro humano, é algo, de fato, extraordinário em termos evolutivos, porque evolução tão rápida do tamanho do cérebro a gente nunca viu acontecer em outras espécies. Bom, quando eu comecei a me interessar por essa questão de que cérebros são feitos e como o cérebro humano se compara a outros, o consenso na literatura é que todos os cérebros seriam feitos da mesma maneira, seriam apenas versões maiores ou menores de um mesmo padrão. Isso quer dizer que 2 cérebros do mesmo tamanho seriam feitos do mesmo número de neurônios. Se a gente considerar que neurônios são a unidade fundamental de processamento de informação, se você tem 2 cérebros do mesmo tamanho e eles têm o mesmo número de neurônios, então os donos desses cérebros deveriam ser capazes de coisas semelhantes, do mesmo grau, digamos, de capacidade cognitiva. E, no entanto, um desses cérebros de um tamanho bem razoável, de 400 gramas, um desses cérebros pertence a um chimpanzé e o outro pertence a uma vaca. A gente pode começar a tentar pensar em quão capaz cognitivamente é uma vaca realmente comparado com um chimpanzé. Talvez vacas tenham uma vida mental tão rica, tão cheia de filosofias internas, que elas escolhem justamente não deixar a gente suspeitar do que elas estão fazendo, né? E enganam a gente todos os dias pastando e fazendo só isso. Mas eu acho que é muito mais razoável a gente supor que chimpanzés são, de fato, muito mais capazes de um comportamento muito mais flexível, muito mais complexo do que vacas. Outra maneira de pensar nessa questão, que já sugere, então, que cérebros de, pelo menos, vacas e chimpanzés não são feitos da mesma maneira, é a gente olhar cérebros de tamanhos diferentes, porque, se todos os cérebros são feitos da mesma forma, se valem as mesmas regras para como se constrói um cérebro com um determinado número de neurônios, então, quanto maior o cérebro, mais neurônios ele deveria ter e, portanto, quanto maior o cérebro, mais capaz cognitivamente ele deveria ser. O problema, nesse caso, é que nós adoramos pensar sobre nós mesmos como os donos do cérebro mais bacana e mais capaz que existe, e, no entanto, o nosso cérebro não é nem de longe o maior que existe na natureza. Então, pegue um elefante, por exemplo. Um elefante tem um cérebro 3 vezes maior do que o cérebro humano. Então, supostamente, se todos os cérebros fossem feitos da mesma maneira, elefantes deveriam ser mais capazes cognitivamente do que seres humanos. Como a gente não está pronto a admitir que elefantes estão, na verdade, secretamente nos estudando, enquanto é a gente que acha que está estudando a eles, o consenso na literatura tem sido algo desse tipo. Bom, o cérebro do elefante pode ser maior do que o nosso, mas
o nosso é melhor. Melhor como? Por exemplo, o nosso poderia ser maior no sentido de, melhor no sentido de ser maior do que o esperado ou do que o necessário para cuidar do corpo que a gente tem. A razão para pensar isso é a comparação entre o cérebro humano e o cérebro de grandes primatas, como gorilas. Gorilas, por exemplo, têm um corpo de 2 a 3 vezes maior que o corpo humano, portanto, você esperaria que o cérebro do gorila também fosse maior do que o cérebro humano, já que o tamanho do cérebro costuma aumentar com o tamanho do corpo. E, no entanto, é o contrário, é o cérebro humano que é 3 vezes maior do que o cérebro do gorila. Portanto, o cérebro humano é maior do que deveria ser. Essa é uma das maneiras, né, do nosso cérebro ser extraordinário. Uma outra é que, se a gente considerar o custo energético do cérebro humano, ele parece extraordinário para os 2% que ele representa da massa total do corpo. O nosso cérebro, que por um lado é só 2% da massa, ele consome sozinho 25% de toda a energia que nos mantém funcionando a cada dia. Então, eu acho que isso nota que tudo isso, esse conceito de que o cérebro humano é extraordinário, tudo isso é oriundo da premissa de que todos os cérebros são feitos da mesma maneira, portanto, se o nosso cérebro não é o maior de todos, deve ter algo de extraordinário a respeito desse cérebro. E é aí que a gente tem que parar e pensar, e eu acho isso uma lição, por exemplo, extremamente importante para vocês ainda não universitários, saber que vocês têm todo o direito de levantar a mão e dizer: como é que a gente sabe que é isso mesmo? Ou, pior ainda, a gente realmente sabe isso que a gente acha que sabe? Por exemplo, se vocês abrirem hoje um livro-texto, não é mais certeza absoluta, mas tem boas chances de vocês encontrarem isso aqui. O cérebro humano é feito de 100 bilhões de neurônios. E essa foi a 100 bilhões de neurônios e 10 a 50 vezes mais outras células, né, células gliais. E foi aqui onde eu levantei a mão e perguntei: como é que a gente sabe disso? Alguém de fato contou? Alguém de fato estudou de que cérebros são feitos, em particular o cérebro humano, e descobriu que a gente tem 100 bilhões de neurônios e 10 vezes mais células gliais? Quanto mais eu procurei uma resposta, mais eu me convenci de que a gente, na verdade, não sabia essa resposta, a gente não conhecia esse número, por uma série de razões, e talvez a principal delas é que todo mundo achava que os outros já sabiam dessa resposta. Vira uma espécie de telefone sem fio, onde todo mundo, eu não sei, mas eu acho que você sabe, então eu acredito que você sabe, me disseram que é esse número, e, aliás, 100 bilhões de neurônios é um número tão redondo, tão bonitinho, né, que parece que alguém, de fato, contou. Mas, na verdade, não se sabia, não se conhecia esse número, muito menos como esse número se comparava com a composição do cérebro de outras espécies. Para entender, então, para descobrir de que cérebros são feitos e como o cérebro humano se compara com outros, eu acabei criando um nosso próprio método no laboratório, que consiste, essencialmente, em dissolver esse cérebro e transformá-lo em sopa. O que a alternativa, só para vocês terem uma ideia, eu não tenho mais muito tempo, então não vou entrar em detalhes. A alternativa é você você pegar um cérebro inteiro, fatiar exaustivamente esse cérebro, usar uma técnica de amostragem para contar a densidade de células em pequenas regiões desse cérebro. O problema, como vocês estão vendo ali na esquerda, é que, dependendo de onde exatamente você conta, a distribuição de neurônios é completamente diferente, né? Então, fica difícil encontrar uma técnica de amostragem que dê resultados razoáveis, coerentes, de fato, para o cérebro inteiro. Ao contrário, o que a gente resolveu fazer foi dissolver essa heterogeneidade, dissolver literalmente, e uma vez que você tenha essas células distribuídas homogeneamente, você pode pegar pequenas amostras e elas serão representativas. Como isso funciona na prática?
a gente começa com um tecido fixado, aqui a gente vê as células todas. Porque esse tecido está muito bem fixado, ele se torna extremamente resistente, e a gente pode usar um detergente, fricção mecânica do tecido em uma solução de um detergente em particular, que dissolve apenas as membranas das células, mas as membranas nucleares, porque tem uma composição diferente e o tecido está fixado, elas são extraordinariamente resistentes a esse processo, e assim você acaba com uma suspensão de núcleos livres. E a beleza de você ter uma suspensão de núcleos livres é que agora você pode, simplesmente agitando essa suspensão, você fica com uma suspensão de núcleos distribuídos homogeneamente, o termo correto é isotropicamente na suspensão, porque eles são partículas. E agora que você tem essa distribuição isotrópica de partículas numa suspensão cujo volume você conhece, você pode pegar um número pequeno de amostras e 4 ou 5 amostras já serão representativas do todo, então basta você multiplicar o número de núcleos que você tem naquela sua amostra pelo volume total da amostra e você conhece em não mais do que 15 minutos o número total de células que compunham aquele tecido que você transformou em sopa. Só para vocês terem uma ideia da aparência que isso tem, aqui a gente vê a imagem no microscópio com baixo aumento desses núcleos corados com um corante que torna todo o DNA azul, como núcleos são, por definição, onde a gente tem o DNA concentrado, todos os núcleos aparecem em azul. E nota que, enquanto toda célula no cérebro tiver um e somente um núcleo, ao contar núcleos, nós estamos, na verdade, contando células também. Se a gente der zoom nessa imagem, a gente vê esses núcleos em cada vez mais detalhe e nota que eles têm formas diferentes. A gente poderia até usar esse formato e tamanho dos núcleos para reconhecer tipos celulares diferentes, neurônio, glia, endotélio, por exemplo. Ao invés disso, o que a gente faz é tentar ser objetivo e usar um marcador, aqui vocês veem em azul todos os núcleos, eu vou mostrar para vocês em vermelho agora, aqueles núcleos que expressam uma proteína que somente neurônios expressam, são esses daqui das duas setas, portanto, a gente pode dizer que só esta determinada proporção de todos os núcleos são neurônios. Deixa eu voltar para vocês verem aqui. Então, o que a gente faz é determinar, uma vez que a gente já tem o número total de células, a segunda etapa é determinar agora qual porcentagem de todos aqueles núcleos são núcleos de neurônios fazendo esse tipo de contagem. Bom, fazendo isso, a gente descobriu que o cérebro humano tem, em média, 86 bilhões de neurônios e no máximo o mesmo número de outras células, incluindo glia. Então, nota, 86 não 100 bilhões. Os 100 bilhões, na verdade, se você se desse ao trabalho de ler a literatura original, você descobriria que os 100 bilhões de neurônios eram uma estimativa de ordem de grandeza. Vocês aprenderam ordem de grandeza na escola, serve para isso, entre outras coisas, né? Então, os 86 bilhões os 100 bilhões era uma estimativa de ordem de grandeza, 86 bilhões de fato está ali naquela ordem de grandeza. E para o pessoal que diz, 86 bilhões, 100 bilhões, dá no mesmo, eu digo que a diferença é um cérebro de babuíno inteiro. O mais importante, no entanto, é o que esses 86 bilhões significam. E deixa eu só, antes de eu passar adiante, deixa eu mostrar para vocês um outro número importante, porque uma das mensagens que eu vou mostrar, uma das mensagens que eu quero passar para vocês hoje é justamente que aparências enganam e tamanho não é tudo. É alguma coisa, mas não tudo. Aqui a gente vê que esse córtex cerebral, essa parte toda de fora do cérebro humano, que representa 82% da massa do cérebro, ele não contém um número relativamente enorme de neurônios. Ele contém só 19% dos neurônios do nosso cérebro. A maioria dos neurônios estão aqui no cerebelo, essa parte de trás do cerebelo. Isso é importante porque essa proporção, cerca de 20% num, 80% no outro, e quase nada sobrando no resto das estruturas do cérebro, é a mesma proporção que a gente encontra em outros mamíferos não humanos, primatas ou não primatas, o que quer dizer que sim, o córtex cerebral humano é relativamente grande,
mas ele ganha tamanho sem ganhar relativamente, proporcionalmente, mais neurônios do que outras partes do cérebro. Mas, voltando à história, o que significa ter 86 bilhões de neurônios? Que relação isso tem com a gente ser humano? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para outras espécies e, de preferência, no contexto da evolução, onde a gente tem grupos diferentes. A gente vê aqui que cérebros diferentes surgiram várias vezes independentemente na história da vida dos mamíferos. E a pergunta, então, é: será que todos esses cérebros são construídos da mesma maneira, com a mesma relação entre o tamanho do cérebro e o número de neurônios que compõem esse cérebro? O que eu vou mostrar para vocês é o que a gente aprendeu sobre quantos neurônios compõem o cérebro de animais de grupos diferentes. Aqui a gente vê... Então, a maneira de ler esse gráfico aqui é 250 milhões de anos atrás, é quando viveu o ancestral comum a todos esses mamíferos existentes hoje. A data o dia de hoje é essa curva aqui de fora, e aqui a gente vê os vários grupos de mamíferos como uma árvore genealógica, né? Primatas somos nós aqui em vermelhos, e a partir de agora, até o final, eu sempre vou mostrar primatas em vermelho. Roedores, nossos primos mais próximos, em verde. Aqui a gente vê insetívoros, artiodáctilos como antílopes e girafa em rosa, e afrotérios, incluindo o elefante aqui em azul. Então, a gente aplicou isso a um número já bastante grande de espécies, a gente já está em 60, e para vocês terem uma ideia do que a gente encontra, aqui, nos próximos gráficos, cada pontinho desses é uma espécie diferente, e aqui a gente tem, para cada ponto, o tamanho do cérebro e o número de neurônios que tem naquele cérebro. E a gente logo nota que, para esses pontos todos aqui, não existe uma relação única, né? Esses pontos não estão espalhados, né? Feito um tiro de carabina de escopeta nesse gráfico, mas eles também não estão alinhados em uma linha só. Ao contrário, a gente reconhece uma linha aqui, uma relação, uma função matemática que descreve essa relação para primatas em vermelho e uma outra diferente para os não primatas. Aqui é aquele momento onde eu faço propaganda da matemática. Se vocês detestam matemática, acham que não servem para nada, porque vocês querem estudar biologia ou alguma coisa desse tipo, graças à matemática que a gente pôde descobrir uma série de coisas que eu já vou contar para vocês, a começar pelo fato de que essas funções aqui que descrevem essa relação entre o tamanho do cérebro e o número de neurônios são funções potência. Lembram de função potência? Função linear é aquela do tipo y é igual a vezes o x mais uma constante b. Uma função potência como essas daqui é aquela do tipo y é igual a alguma coisa multiplicada vezes x elevado a uma potência fixa. Quanto maior o expoente, mais rapidamente a massa do cérebro cresce aqui, conforme esse cérebro ganha neurônios, né? E a gente vê aqui que o expoente para não primatas é muito maior do que o expoente para primatas. O que isso quer dizer? Conforme mamíferos ganham neurônios no cérebro, o cérebro de um não primata fica muito maior, muito mais rapidamente, né? E isso quer dizer... A gente pode ilustrar dessa forma. Conforme, por exemplo, um roedor ganha neurônios, e neurônios eu estou ilustrando aqui com essas bolinhas verdes, o tamanho médio do neurônio aumenta. Então, por exemplo, um roedor com 10 vezes mais neurônios tem neurônios, em média, 4 vezes maiores, multiplica uma coisa pela outra, você tem um cérebro cerca de 40 vezes maior. Mas, conforme um primata ganha neurônios, vocês veem que o tamanho das bolinhas não aumenta aqui, os neurônios mantêm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso quer dizer que um primata com 10 vezes mais neurônios tem um cérebro apenas 10 vezes maior também. A gente pode fazer a mesma coisa para o tamanho do corpo, e aqui a gente descobre uma discrepância ainda maior, onde o tamanho do corpo de um não primata cresce com o número de neurônios no cérebro ao quadrado, praticamente, né? 1,976, aquele expoente ali. Isso quer dizer que um não primata que tenha 10 vezes mais neurônios no cérebro fica com um corpo 100 vezes maior, enquanto um primata com 10 vezes mais neurônios tem um corpo apenas cerca de 10 vezes maior. Bom, a pergunta que realmente interessa é onde o cérebro humano se encaixa nessa história toda.
E a gente pode resolver essa pergunta resolvendo essas equações que a gente tem para primatas e não primatas para o número de neurônios que a gente agora conhece que tem o cérebro humano, em média 86 bilhões. Então, se a gente resolver essas equações para um roedor, a gente descobre que um roedor genérico com 86 bilhões de neurônios no cérebro teria um cérebro de 36 quilos. 36 quilos é uma criança inteira. A criança inteira é um cérebro. Não é viável. Um cérebro desse tamanho seria esmagado embaixo do seu próprio peso, né, e não viveria para contar a história. Mas, sim, então, esse roedor genérico com um cérebro inviável de 36 quilos teria um corpo de 89 toneladas, equivalente ao maior corpo que a gente conhece, que é o da baleia azul. Então, aqui a gente descobre uma série de coisas. Notem, exercícios super simples de matemática que a gente aprende na escola. A gente descobre que, primeiro, nós não somos esse roedor. Comparado com esse roedor genérico, nós, de fato, parecemos extraordinários. Só que a gente sabe que essa não é uma comparação razoável, porque nós sabemos que nós não somos roedores, né? A outra coisa que a gente aprende é que, se esse ser existisse, ele teria que ser aquático, ainda assim ele não poderia ter esse cérebro, o que também significa que a gente não precisa se preocupar com mutações de roedores gigantes, porque mesmo com esse tamanho todo, eles não teriam lá muitos neurônios nesse cérebro que cresce de uma maneira inflacionária. Bom, não somos roedores. Próxima pergunta. Será que nós somos apenas primatas? Um primata genérico, se você resolver aquelas equações que valem para primatas não humanos, usando os 86 bilhões de neurônios, você descobre que um primata genérico que tivesse 86 bilhões de neurônios no cérebro, teria um cérebro de 1,2 kg, bastante correto, num corpo de 66 quilos, no meu caso, perfeitamente correto, ou seja, nós somos esse primata genérico. Eu sou primata, vocês todos são primatas, eu adoro pensar que Darwin também era primata. Darwin tinha um cérebro feito à imagem de outros primatas, portanto, nada especial. Agora, a pergunta é o que acontece com cérebros ainda maiores do que o nosso, porque, afinal de contas, a gente apelou para essa história de nós somos especiais, simplesmente porque, comparados com outros animais, o nosso cérebro não chega nem perto, né? Para isso, a gente precisava estudar um animal de porte, como, por exemplo, um elefante. A gente está trabalhando, no momento, ainda agora com baleias. A gente, graças a uma colaboração aliás, extremamente produtiva, que foi o que permitiu a gente estudar artiodáctilos, vários outros grupos de animais, de mamíferos também, com Paul Menger, na África do Sul. A gente pôde estudar um cérebro de elefante com quase 5 quilos, aliás, mais de 5 quilos, fresco ainda, ou seja, 3 vezes maior do que o nosso. E aí o que a gente descobriu, um bocado para minha surpresa, é que o cérebro do elefante africano inteiro tem 3 vezes mais neurônios do que o nosso, 257 bilhões de neurônios. Mas, e esse é o mais que tornou a história particularmente interessante, a grande maioria desses neurônios, 98% desses neurônios, estão situados no cerebelo do elefante. Lembra que, no nosso caso, era 79%, aqui é 98%. Quase todos os neurônios do cérebro do elefante estão no cerebelo, o que a gente supõe que esteja relacionado com a tromba. A tromba do elefante é um órgão que pesa 100 quilos. É puro músculo e receptores sensoriais. O elefante tem uma capacidade de tocar objetos com uma delicadeza incrível, de manipular esses objetos com uma delicadeza que exige, que depende dessa informação sensorial e de um controle fino, e a gente sabe que isso é uma dentre várias funções do cerebelo. Bom, o que sobra para o córtex cerebral? Não muito. E essa foi a parte mais importante, digamos, da gente conseguir estudar um cérebro de elefante e comparar com o nosso. O córtex do elefante tem o dobro do tamanho do nosso córtex, mas apenas 1/3 dos neurônios que a gente tem no nosso córtex cerebral. E se a gente olhar só o córtex, então, entre
entre espécies diferentes, aqui a gente vê de novo a massa agora só do córtex cerebral e como ela varia em função do número de neurônios. Em vermelho aqui a gente tem os primatas, estes somos nós. Então, vocês veem que se a gente puxar uma linha aqui, a gente tem exatamente o número de neurônios que no córtex cerebral que a primata com o nosso tamanho de cérebro, de córtex cerebral, deveria ter. O elefante está aqui em cima, né, ele cai em cima dessa reta que vale para os outros mamíferos não primatas, né? E assim a gente pôde responder a essa questão, o que explica, qual é a explicação mais simples que a gente tem hoje para a capacidade cognitiva notável do ser humano comparado com outros animais. Enquanto a gente só pôde olhar para a massa do cérebro, para o tamanho do córtex cerebral, que era o que a gente tinha, essa ordem, digamos, entre espécies não fazia muito sentido. Mas, a partir do momento em que a gente conhece o número de neurônios no córtex cerebral, a ordem muda. E quem fica no topo, digamos, dessa curva somos nós. Finalmente, agora sim, a espécie humana tem, de fato, um número de neurônios no córtex que nenhuma outra espécie consegue ter. Quem chega perto da gente, mas nota que é um degrau enorme. A gente tem quase que o dobro de neurônios dos segundos colocados, digamos, que são os grandes primatas, e ainda assim orangotangos e gorilas têm mais neurônios também do que a gente encontra em elefantes e do que a gente estima que a gente vai encontrar em cetáceos também. Então, nota, nós temos esse cérebro enorme, cheio de neurônios, que ainda assim é construído exatamente da mesma maneira que outros cérebros de primatas são construídos. Então, por que a diferença? Como é que a gente consegue ter tantos neurônios no córtex, sendo que esse córtex ainda é construído exatamente a mesma maneira do córtex de outros primatas? Para encurtar a história, a resposta, eu suspeitei, era por causa de custo metabólico. Ter muitos neurônios custa muita energia. O nosso cérebro custa caro, custa aqueles 25% da energia que mantém o corpo todo por dia, porque ele tem um número enorme de neurônios. O custo energético do cérebro é apenas proporcional ao número de neurônios que você tem. E, talvez, grandes primatas, um gorila, por exemplo, com aquele corpanzil enorme, esse corpo enorme tem que custar muita energia, né? Se custa tanta energia assim, talvez não sobre energia suficiente para sustentar um número igualmente grande de neurônios condizente, digamos, com aquele corpo enorme. Então, para responder essa pergunta, esse foi o trabalho deixa eu frisar, iniciação científica dessa moça, Carina Fonseca Azevedo, no laboratório, e o que ela fez foi revirar a literatura atrás de informação sobre quantas horas por dia primatas não humanos passam comendo, com a sua dieta crua, e, com base no tamanho do corpo, ela conseguia, então, calcular quantas calorias por hora esses animais diferentes conseguem. E, de outro lado, ela calculou quanta energia custa o corpo de um determinado tamanho e quanta energia custa um cérebro com um determinado número de neurônios. E o que a gente fez, então, foi colocar na balança essas duas coisas e procurar todas aquelas combinações viáveis, metabolicamente viáveis, de tamanho do corpo e número de neurônios no cérebro que conseguem ser sustentadas, que cabem dentro do número de calorias que um primata consegue por dia, dependendo do tamanho do seu corpo, porque, afinal de contas, quanto maior você é, em princípio, mais você consegue comer por hora, certo? Essa boca fica maior, você consegue botar mais comida para dentro. O que a gente descobriu é que, de fato, existe um toma lá da cá entre tamanho do corpo e número de neurônios. Um primata que coma 8 horas por dia, 8 horas por dia, consegue, no máximo, sustentar 53 bilhões de neurônios. E, nesse caso, ele não pode pesar mais do que 25 quilos. Para ele pesar mais do que 25 quilos, ele tem que ir abrindo mão
de um número de neurônios no cérebro, até que você chega num ponto em que não dá mais para ter neurônio no cérebro. Você tem um corpo, mas você não tem o que fazer com esse corpo, porque não sobrou energia para pagar neurônios para morarem no seu cérebro, né? O que quer dizer que, se você é um primata que come 8 horas por dia, não tem como pesar mais do que 150 quilos, não. Não é possível encontrar na natureza um primata que pese mais de 150 quilos, se ele só comer 8 horas por dia. Orangotangos e gorilas estão na faixa dos 75 quilos, sustentam cerca de 33 bilhões de neurônios. Para eles pesarem mais do que isso, eles têm que comer mais do que isso. E a gente descobre que 8 horas e meia é mais ou menos o limite prático da viabilidade de um gorila ou de um orangotango. Onde é que a gente cabe nessa história? A gente não cabe. Com 86 bilhões de neurônios, um primata que coma 8 horas por dia só não consegue viver. Pelas nossas contas, a gente e os nossos antepassados, que, lembra, começaram com o cérebro do tamanho de gorilas e do cérebro de gorilas modernos, e duplicou e depois triplicou de tamanho, teria que comer 8, 9 horas e meia por dia, o que a gente já sabe dos gorilas e orangotangos modernos que não é viável. Então, olha só, por um lado, a gente não deveria estar aqui. A gente não tem como comer suficiente para sustentar o corpo e o cérebro que a gente tem. Por outro, nós, obviamente, estamos aqui horas bolas, então resolva-se o problema. Como é que a gente consegue fechar a conta de energia para sustentar o cérebro e o corpo que a gente tem? 3 possibilidades. A primeira é dá-se um jeito do cérebro custar menos energia. Dá? Não. A gente descobriu, que eu não mostrei essa parte para vocês, mas a gente hoje sabe que o cérebro humano custa exatamente a quantidade de calorias que você esperaria para o número de neurônios que ele tem, nem mais nem menos. Então, essa alternativa não serve. Segunda alternativa, passa mais horas por dia comendo, não consegue energia suficiente? Come mais. Também não dá. Gorilas já mostraram para a gente 8 horas e meia é o máximo, e vocês sabem muito bem que a gente não passa 8 horas e meia, 9 horas por dia comendo. Terceira alternativa, dá um jeito de conseguir mais calorias da comida que você come. E isso é muito interessante porque casa com a evidência do registro fóssil de que 1,5 milhão de anos atrás, exatamente no começo daquela curva ascendente do tamanho do cérebro, os nossos antepassados aprenderam não a usar o fogo, mas a usar o fogo para modificar os alimentos com o que a gente chama hoje de cozinha. Então, o que não é a primeira invenção tecnológica, digamos. Antes disso, vem a capacidade de fazer ferramentas de manipular objetos. O próprio fogo é usado como uma ferramenta. Mas, quando você cozinha alimentos, você está, essencialmente, eu sei que isso não é uma ideia muito apetitosa, mas você está pré-digerindo os alimentos fora da sua boca antes de você comer, o que torna esses alimentos muito mais macios. Quer dizer que, quando você os coloca na sua boca, você destrói esses alimentos com muito mais facilidade, com menos força e usando menos tempo. Eles se transformam completamente em pasta, que chega no seu estômago e no seu intestino, é completamente destruída pelas suas enzimas digestivas, e isso aumenta o rendimento calórico da mesma comida. Comida crua rende talvez 1/3 das calorias que você consegue apenas cozinhando aquela comida. Agora, a diferença mais extraordinária de todas, a consequência mais extraordinária de todas, é que isso nos compra tempo. Agora que você não precisa mais passar o seu dia todo, quase todas as suas horas acordada, catando comida, pensando em comida e comendo comida, que, quando é crua, inclusive, te dá um trabalho danado, porque você tem que ficar mastigando, mesmo carne. Normalmente me dizem, mas carne resolve o problema. Não resolve, não. Vai comer carne crua. Come o seu bife de amanhã cru, sem usar garfo e faca para cortar pedacinhos pequenos primeiro, porque isso também é pré-digerir a sua comida antes de você colocar na boca, certo? Não vale roubar. Experimentem, vocês vão descobrir que leva cerca de 1h30 para você comer aquele bifinho de 200 gramas que desce tão rápido na hora do almoço, entre 2 aulas. Deixa eu fazer Então, a cozinha é uma invenção tecnológica
que dá para a gente, que deu para a humanidade, tempo livre para fazer outras coisas mais interessantes com o cérebro que tem, que eu gosto de comparar ao que essa, para mim, vocês conhecem as palestras TED? Quem não conhece, entra em TED.com e vai procurar essa palestra aqui. Essa é a minha favorita de todos os tempos. O Hans Rosling é um estatístico sueco, e nessa palestra ele conta por que ele acha que a invenção mais extraordinária da tecnologia, que mais mudou as nossas vidas, é a máquina de lavar roupa. Porque uma vez que você tem a máquina de lavar roupa nas casas, as mulheres, que obviamente eram quem até então eram encarregadas de lavar roupa, as mulheres subitamente não precisam mais passar aquelas 8 horas por dia que elas já não precisavam mais passar catando comida e comendo, e que agora elas usavam para lavar a roupa da casa toda. Com a máquina de lavar roupa, elas não precisam mais fazer isso. E elas pegam a roupa toda da família, socam dentro da máquina de lavar, apertam um botão e tem tempo agora de abrir um livro, ir para a biblioteca, ler com seus filhos, aprender outra língua, se educar e, através disso, buscar educação para os seus filhos também. Eu concordo plenamente com ele. Deixa eu botar em contexto para vocês verem o quão transformativa é a invenção da comida. A gente hoje resolve os nossos problemas, digamos, em 3 horas por dia. Um elefante, para ser um elefante, tem que comer 17 horas por dia, das 21 que ele passa acordado. Se ele não comer 17 horas por dia, ele não tem energia para sustentar um corpo de elefante com um cérebro de elefante. Então, eu acho que essa é a partir do momento em que ter um cérebro grande deixa de ser proibitivamente perigoso, porque custa muito caro, custa muito tempo, custa muita energia. E, graças à cozinha, passa, então, a ser um benefício. Eu acho que essa é a explicação mais simples que a gente tem para essa mudança realmente notável na trajetória da evolução do nosso cérebro, o que permitiu, então, com tempo livre agora para usar essa vantagem que mais neurônios conferem, de passar da comida crua para ter cultura, a gente passa a ter agricultura, da agricultura a civilização, da civilização a gente consegue ter supermercados para ter acesso mais fácil à comida, com eletricidade a gente consegue manter essa comida em geladeiras, e com geladeiras agora você consegue, inclusive, comer todas as calorias que você precisa indo na lojinha de porcarias da sua esquina preferida, onde você consegue, em 15 minutos, você consegue as 2.000 calorias que você precisa para o seu dia, e o que era a solução dos nossos problemas de como a gente consegue calorias o suficiente, hoje é o problema que a gente tem que lidar com como é que a gente faz para não comer todas essas calorias que a gente tem acesso tão fácil, e a ironia das ironias é que a gente hoje tenta resolver isso voltando às saladinhas, que são comida crua. Então, para a gente terminar, a gente pode concluir, então, a hora que você para perguntar, para se perguntar, a gente realmente sabe do que o cérebro é feito? A hora que você descobre que você não sabe, não sabia, e, aliás, você não sabia todo o resto, vamos começar do começo e vamos olhar de novo para o básico e ver como é que a história muda. Aí você descobre que o cérebro humano é notável no seu número de neurônios, mas ele não é especial, ele não é extraordinário, literalmente fora da curva. Ele custa muita energia porque ele tem muitos neurônios, mas, nesse sentido, ele custa apenas a quantidade de energia esperada, que, no entanto, se torna viável para a gente e para mais ninguém, porque os nossos antepassados, e não os antepassados dos outros, descobriram como modificar a comida da gente e conseguir mais calorias em menos tempo com o cozimento que a gente hoje explora, digamos, de um jeito não exatamente bom. Então, para fechar, para responder aquelas 2 perguntas que eu fiz no começo, o que a gente tem que nenhum outro animal tem? Eu diria que a gente tem o maior número de neurônios no córtex cerebral, e essa é a explicação mais simples para por que a gente faz, como é que a gente faz coisas que mais ninguém faz, no grau de complexidade e flexibilidade que a gente faz. E
o que a gente faz, justamente, que isso sim ninguém mais faz e que eu acho que explica como que a gente conseguiu essa primeira coisa, que é um número de neurônios que ninguém tem, a gente cozinha. Nós somos a única espécie que transforma a sua comida antes de comer e assim consegue tempo para fazer outras coisas mais interessantes. Deixa eu só agradecer a todas as pessoas que participaram de todo esse trabalho, permitiram que a gente fizesse todo esse trabalho. É extremamente importante ser capaz de não só fazer perguntas e encontrar maneiras de ir atrás das suas perguntas, mas, sobretudo, ser capaz de comunicar o que você faz. Se você descobriu alguma coisa sensacional, mas não conta para ninguém ou não consegue contar para ninguém, para as pessoas, de uma maneira que as pessoas entendam, dá no mesmo, é como se você tivesse descoberto só dentro das 4 paredes do seu laboratório, o mundo não muda por causa disso. Então, é fundamental ser capaz de explicar para os outros, comunicar aos outros o que você faz. É para isso que serve a aula de redação. É por isso que a gente cobra de vocês saber escrever quando vocês entram na universidade. E isso tudo só funciona se vocês tiverem a coragem de botar o pé fora de casa, fora do laboratório, fora da universidade, em outro país. Vocês têm que expandir seus horizontes e aprender outras culturas, expor o seu trabalho, contar o seu trabalho para outras pessoas. Você descobre o que os outros fazem, você ganha a oportunidade de trocar ideias com outras pessoas, você aprende coisas novas e traz isso de volta se você quiser. A ciência só funciona quando a gente é capaz de trocar ideias com o mundo inteiro. Muito obrigada pela atenção de vocês.